Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, para quem está assistindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre Josué e Caleb, exemplos que devem ser seguidos. Antes de começar, queridos irmãos, eu gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Vou pedir que deixe comentários nos comentários quem quiser, é opcional, agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo. Pode ser uma crítica, pode ser uma sugestão, pode ser um elogio, pode ser um pedido de oração, pode ser um testemunho, um agradecimento a Deus por uma bênção obtida. Como eu já cansei de falar, os três primeiros aí, elogio, crítica e sugestão, tem a ver com a melhoria das nossas mensagens, que pode melhorar, o que nós podemos evoluir, tá certo? E fazer cada vez uma meditação melhor para cada vez mais pessoas se interessem em ouvir e se volte ao Senhor. Já o pedido de oração vai fazer com que mais pessoas ainda possam orar para essas pessoas necessitadas, porque aqui eu vou jogar nas orações e as pessoas vão orar em casa, com certeza, e estiverem me ouvindo para essas pessoas, tá certo? Nós faremos uma grande corrente de orações. E no caso do testemunho e do agradecimento a Deus por uma bênção obtida, vai servir como um trabalho missionário paralelo a essa mensagem que eu vim gravando, porque simplesmente as pessoas vão ouvir aí e vão sentir desejo também de seguir o Senhor. Falar, olha, pessoas de Deus tendo esse testemunho, dando esse testemunho dessa melhoria, agradecendo a Deus por uma bênção que teve. Nossa, eu também quero isso para mim. Entende? Por isso é importante que vocês ponham coisas nos comentários. É opcional, mas eu gostaria muito que vocês pusessem. Tá certo? Desde já, Deus agradece. E, queridos irmãos, gostaria de pedir que quem ainda não se inscreveu no canal do Senhor, que é esse, né, eu sou apenas administrador, a mensagem são dele, eu simplesmente estou sendo um instrumento, que se inscrevam agora, desde já. Deus agradece a todos. Tá bom? Agora juntos foi uma oração para começar. Querido Deus amado, obrigado por mais uma de oração, obrigado por mais uma vez estarmos juntos, obrigado, Senhor, por mais uma vez podemos estar aqui para aprender a sua palavra, Pai. Peço, Senhor, que o Espírito Santo esteja junto comigo nesse momento e me use como seu instrumento, Pai. Que nós possamos levar a mensagem ao Senhor às pessoas, Pai. Peço, Senhor, pela minha aluna Giovana mais uma vez, que está passando por um momento difícil, a depressão, né? Tentou suicídio 2 vezes, a gente sabe disso. Peço mais uma vez por ela, Senhor, ampare e ajude o Senhor nesse momento difícil, Pai. Leve pessoas de Deus à vida dela para que não ela para Deus, Senhor, para ajudar ela a sair desse caminho de trevas, Pai. Peço para as pessoas que deixaram orações no grupo de orações, Pai, no WhatsApp. Se alguém deixou alguma oração nos comentários aqui, peço também oração para essas pessoas, Pai. Possamos fazer uma grande rede de oração, Senhor, e ajudar essas pessoas necessitadas, Pai. Peço, Senhor, nesse momento, que o Espírito Santo me tome, que o Senhor venha, Senhor, agora assuma o comando da meditação, Senhor. Que o Senhor fale através de mim, Pai, que eu seja apenas usado aqui, assim como eu seja inspirado, Senhor. Assim como os autores bíblicos que foram inspirados, utilizados pelo Senhor para transcrever o que você falava, o que você queria transmitir, Senhor, através das palavras. Eles foram só pondo as palavras que o Senhor queria, meu Deus. Que assim seja, Senhor, que o Senhor fale através da minha boca tudo que o Senhor quiser, Pai, que eu seja apenas um instrumento, Senhor. A habitação é sua, quem grava é o Senhor. Eu estou só aqui para ser usado, Pai. Peço, Senhor, que os três maiores professores do mundo estejam aqui para ensinar, Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E peço que ilumine, que o Senhor ilumine a mim e as pessoas que estão me ouvindo, para que juntos possamos aprender e pôr em prática tudo que será ensinado aqui, Pai. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, Josué e Caleb foram dois exemplos de fidelidade a Deus, de força, de garra e de liderança, né? Vocês veem que a primeira vez que Josué é citado na Bíblia, já lá no começo, né, de Êxodo, né, depois de alguns capítulos de Êxodo, ele é citado mas com o nome de Oséias, que era o seu nome de batismo. Depois, Moisés, né, é usado por Deus para mudar o nome dele para Josué. Para quem não sabe, Josué quer dizer Jesus, é o mesmo significado de Jesus, né? Jesué, se não me engano é assim que falam em hebraico, né? Que quer dizer Jesus, é o mesmo significado, né? É como se fosse José, Giuseppe, né? Ou João, Juan, John, né? Então, tem o mesmo significado.
tá certo? Então, queridos irmãos, nós temos que entender que Josué e Caleb foram dois grandes homens ali. Ele foi estar desde o início. E ele estava sempre ao lado de Moisés, né? Muitas vezes quando Moisés foi ao monte, Josué estava junto, ele sempre estava junto, ele sempre preparado realmente para ser o líder de Israel após a partir de Moisés. Caleb, como vai ser citado na Bíblia, provavelmente no momento dos espias, né? Quando eles são escolhidos para 12 espias para irem olhar, né, historiar a Terra Prometida, ver como é que eram as coisas. Um deles acabou sendo Caleb e o outro Josué, né? Os 2 mais 10. Eles vão, quando eles voltam, eles trazem um bago, né, um cacho de uva gigante, que precisa de 4 pessoas para carregar o cacho de uva, que era muito grande. Eles disseram que realmente a terra era muito boa, que manava leite e mel, que realmente era o que Deus estava prometendo. Porém, os outros 10 espias não fizeram a mesma coisa. Eles temeram o que viram, né? Ao invés de eles estavam usando a lente errada, né? Como eu já falei aqui, em vez de eles enxergarem as coisas boas, eles enxergaram as coisas ruins, né? E pior, eles temeram para essas coisas ruins. Então eles chegaram lá e falaram, ó, são cidades que são muito muradas, são muito fechadas, são de difícil acesso, não tem, são exércitos muito bem treinados, nós não temos a mínima chance. Tem exército que é até gigante, nós vamos ser dizimados. O melhor que a gente faz é pegar e retornar para o Egito, lá nós estaremos mais em segurança. Né? Aí Josué e Caleb tentaram interagir com o povo, falaram, não é bem assim, não é bem assim, realmente tem essas dificuldades, mas eu não tenho dúvida que o nosso Deus poderá contornar tudo isso e nos entregar a terra prometida. Devemos confiar nele depois de tudo que nós fizemos, mas as pessoas não quiseram ouvir e quase apedrejaram Josué e Caleb. Né? E aí foi onde Deus agiu e puniu aquele povo a não entrar na terra prometida. Então eles ficaram ali contornando, ficaram 40 anos no deserto, né? Ali já estavam mais ou menos alguns meses, né, de caminhada, talvez, e ficaram 40 anos ali, ficaram 40 anos no deserto, ficaram lá rodando em círculo 40 anos, né? Até que eles então chegaram às portas dessa terra prometida. 40 anos condenados, e aqueles povos que ficaram, que quiseram voltar ao Egito, esses não entraram na terra prometida. Eles morreram no deserto. Aí teve alguns que tentaram ir adiante lá enfrentar o povo que estava diante deles. Logo depois dele, perto deles, tinha um povo que tinha inclusive um gigante no exército. E eles foram lá tentar enfrentar aquele povo sem autorização de Deus, nem de Josué, nem de Moisés, que era o líder no momento, né? Alguns, né, Josué, claro, não foi, nem Caleb, mas outros foram, né? E e e e acabaram tudo morrendo na guerra, né? Porque dizimados porque não era para ir, desrespeitaram a ordem de Deus. E os tempos passaram. Depois desses 40 anos, Moisés morreu, né? Como consequência foi desobedecido uma ordem de Deus. E Josué assumiu o comando do povo de Israel. Eleazar, filho de Arão, assumiu o sumo sacerdócio. E Caleb assumiu como chefe tribal da sua tribo. Que, se não me engano, é a tribo de Judá. Né? E aí, eles lutam nessa idade, nessa altura aí, Caleb e Josué, nessa altura em que eles assumiram essa incumbência, Josué já tinha os seus 70 anos, 80 anos. Assim como Moisés, quando começou a liderar o povo no deserto, tinha 80 anos. Né? E Caleb também já tinha seus 80 anos, né? E ele disse que depois que eles lutaram lá, tudo, né, que começaram a tomar toda a terra prometida,
quando eles chegaram já 99% de tomada, a galera falou, por mim eu continuo lutando, né? Eu tenho com 80 anos, mas a minha energia é de como fazer um jovem. Sou todo vapor. Aí ele escolheu as terras que ele queria, né? Que é a parte das terras que era de Judá, quase aqueles que ele queria, e ele tinha uma parte das terras que ele queria que estava dominada por gigantes, né? E ele pegou e, e falou que quem quisesse, que ele daria a mão da filha dele, Axa, em casamento, a quem tomasse aquelas terras para ele. E aí o Toniel, que era sobrinho de Caleb, né, filho do irmão de Caleb, que essa altura já tinha morrido, né? E ele foi lá, enfrentou lá e tomou as terras e ganhou a mão de Axa, sua prima, em casamento, né? Então, e isso serviu de exemplo para que Axa, o Tiniel, que depois acabou assumindo a liderança, né, como um juiz de Israel depois da morte de Josué, e de outros, a seguir os mesmos ensinamentos, né, desses dois líderes excepcionais. Qualquer um dos dois que fosse líder de Israel ali, ou Josué ou Caleb, seriam excelentes líderes, porque eram pessoas de Deus, né? Então, queridos irmãos, qualquer um dos dois. E eles foram grandes exemplos, né? E tem um versículo que se encontra em Hebreus 13:7, escrito pelo apóstolo Paulo, diz assim, ó: lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Então, que nós possamos imitar não só a fé de Josué e Caleb, mas também do Josué moderno, que foi Jesus, nosso mestre, né? Nosso líder, nosso mestre. Ele nos deixou exemplo de como ser um líder, de como agir com as pessoas. Que nós possamos imitar e seguir os exemplos dele, porque somente ele foi perfeito. E ele nos deu o exemplo que seguir. Ele se batizou. Ele tratou todo mundo com bondade, não rejeitou uma pessoa sequer que foi até ele pedindo a cura, independentemente de quem fosse aquela pessoa. Foram romanos, foram gregos, foram pessoas, inclusive o próprio homem que tentou matá-lo quando era criança, ele curou. Entendeu? O próprio homem, né? Que Herodes mandou que matasse todas as meninas, as crianças meninas não tendo nascido naquele momento, porque ele ficou sabendo que o Messias tinha nascido, né? Mas o anjo Gabriel avisou a José antes e José foi embora com Jesus e Maria para outra cidade, para outro país, né? Foi para o Egito. E aí este homem, que era um dos generais lá, um dos líderes dos exércitos de Herodes, foi até lá, até Belém, e matou um monte de crianças. Ele queria matar Jesus, mas não conseguiu. Agora esse mesmo homem, muitos anos depois, mais de 30 anos depois, foi acometido por uma doença, estava paralítico, foi até Jesus, levado até Jesus pelos amigos dele, para que Jesus o curasse. Jesus o perdoou e o curou. Então que nós sigamos esse exemplo de Jesus, de bondade, de caridade, de benevolência, de perdão, e que nós possamos curar, porque vai assim Jesus falou, você está perdoado dos seus pecados, vá, a sua fé te salvou. Então que nós possamos perdoar, que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, tá certo? Vamos fazer uma oração de encerramento. Queridos amados, obrigado por mais uma oração, obrigado por estarmos juntos com mais esta oração. Que nós possamos, Senhor, estar sempre unidos com Deus e seguir os exemplos de Jesus e também de Josué e de Caleb, Senhor. Que nós possamos ser pessoas de Deus, pessoas de fé, com força, com garra, e que nós possamos servir ao Senhor, custe que custar, se for necessário, até as últimas consequências. Que assim seja, meu Deus. Eu peço também pela minha aluna Giovana, pelas pessoas que deixaram as suas pedidos de orações no meu grupo, e se alguém deixou também aqui nos comentários, também peço por essas pessoas, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Eu peço também, Senhor, pelas pessoas que estão me ouvindo neste momento, inscritas ou não no meu canal, e aquelas que não estão ouvindo, mas estão inscritas no meu canal, Senhor. Se elas estiverem indo trabalhar, assim como eu que vou trabalhar daqui a pouco, que eu vá e volte ao trabalho em segurança, Senhor. E se elas estiverem já no trabalho, que elas possam voltar ao trabalho em segurança, Pai. Que assim seja, Pai. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E lembre-se,
Não basta ir na igreja com uma biblinha na mão. Vai com terninho, com vestido, com véu, como você quiser ir. E quando chegar em casa, jogar a Bíblia de escanteio. Não. Você precisa estudar as Escrituras Sagradas. Em casa, você tem que dedicar tempo ao Senhor. Ao invés de ficar vendo porcaria mundana na televisão, assista as coisas do Senhor. Temos canais falando sobre Deus. Saia fora do mundo, como nós fizemos na meditação anterior. Viva para Deus. E siga o exemplo de Deus como vemos hoje, tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém.